O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, se você é ovelha de Deus, Ele conhece você, né? Se você tem deixado ser ovelha do Senhor, Ele te conhece. Ele te conhece e no meio da angústia, Ele é uma fortaleza, porque Ele é o quê? Ele é bom. Deus é bom, não esqueça disso. Talvez tenha passado por momentos difíceis, mas Deus é bom. É o diabo que não presta. É Deus que vai fazer a sua vida algo diferente hoje. Porque Ele é bom. Ele tem uma fortaleza para você no meio da sua angústia, no meio da sua dor. Porque Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando, as dificuldades que são, os dia a dia, o seu dia a dia. Eu não conheço, mas Deus conhece. E só Ele pode resolver a sua situação. Talvez eu não possa. Talvez você venha falar comigo e eu falar assim, olha, isso aí é como você falou no início. Lembra quando você falou que o seu problema é só Jesus o quê? Na causa. Quando Deus entra na sua causa, ela vai ser resolvida. Deixa Ele entrar hoje na sua causa. Se você está falando para Ele só Jesus na causa, então deixa Ele entrar na sua causa, porque Ele vai resolver. Talvez você não tenha deixado ainda, mas fala assim, hoje eu vou deixar. Hoje Ele vai entrar na minha causa. Você vê que Ele tem um caminho. Versículo 3, ele fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o quê? O seu caminho não o quê? E na tempestade, olha só que coisa maravilhosa. Você está passando por momentos difíceis, momentos de sofrimento, mas Deus tem um caminho para tirar você dali. Você imagina o pastor de ovelhas, que está vendo a situação, um perigo na frente dele, tem lobos, tem leões. Você lembra de Davi? Saul foi questioná-lo, porque ele se prontificou a ir combater contra o gigante. Davi só foi porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando você tem Deus na sua vida, você não tem medo de quê? De nada, né? Lembra que eu falei da sombra? O gigante por ele ser grande, mas grande para os outros. Para Deus estava lá no céu, era somente mais um que ele iria derrotar. Mas você vê que Davi chega e fala com ele, olha, meu rei, chegou uma vez um leão e um urso, matei os dois, um de cada vez, veio um leão primeiro, dias depois veio um urso, e eu matei. Por quê? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele quer o mal da ovelha? Não. Então, se ele vê o mal, ele vai já saindo daquele local, saindo daquela situação. Por quê? Ele não quer ver o mal das suas ovelhas. Ele não quer ver as ovelhas padecer, não quer as ovelhas chorando, não quer ver as ovelhas fazendo nada. Ele quer levar as ovelhas para onde? Lembra que nós lemos no início? Para as águas tranquilas, para os pastos verdes. Ele vai levar para o problema. E se ele está vendo o problema chegando, ele vai fazer o quê? Vamos tocar as ovelhas para outro lugar. Vamos tocar elas, porque onde elas estão aqui é perigoso. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele está vendo o problema ali na frente. Só que às vezes nós estamos o quê? Fala assim, misericórdia. Eu não vou ser teimoso mais não. Nós somos teimosos. Nós estamos vendo que a situação está complicando. Mas nós achamos que pela nossa força nós vamos conseguir ir. Mas não é na nossa força. É na força de Deus. É Ele que vai nos guiar. Você vê aqui, ó. Ele tem um caminho. Somos nós que temos um caminho? Não, é o Senhor que tem um caminho no meio da tormenta. É o Senhor que, em meio à dificuldade, em meio à situação, ele fala assim, ó, peraí, ó. Já que você agora quer me ajuda, você está passando por isso, eu tenho um caminho para você que você vai desviar de tudo isso aí. Eu tenho um caminho. Você vê que Jesus estava no barco, o barco estava o quê? Quase afundando, né? Era uma tormenta, era uma tempestade, os discípulos apavorados. Até que chamaram Jesus. Jesus acordou, viu aquela situação e falou assim, o que ele falou? Vento se acalme, a tempestade se acalme, o quê? Se acalmou. Tudo que ele estava fazendo barulho, que ia fazer o barco virar, ia fazer aquela tormenta toda, cessou.
Quando Jesus entra no lugar, entra na nossa vida, a tormenta acaba. Por quê? Jesus é o nosso guia e Ele tem sempre um caminho melhor para nós. Entenda e compreenda isso. O caminho de Jesus, por mais que às vezes você pense assim, é difícil, é complicado, mas Ele estando ao seu lado, nada é impossível.